tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Miriam Oliveira do canal Receitas e Bate-Papos e hoje eu tô aqui, eu tenho um bolo para executar, né, uma encomenda, e eu vou executar esse bolo nesse aro aqui. Quem conhece o aro, esse é o aro para quem tem dificuldade de rechear bolo para festa. E eu vou estar usando e vou estar mostrando para vocês como vocês podem usar, né? E passando algumas dicas. Hoje, diferente dos outros dias, eu tô com a minha domã, porque hoje dá para usar. Os outros dias estava muito quente, mas durante esse final de semana mudou um pouquinho, a temperatura caiu, tá bem agradável, e eu convido a você a aprender a montar o bolo dentro do aro. Me acompanhe. Bom, gente, iniciando aqui a montagem. Aqui eu tenho um dos discos do bolo, que é o de cima, que fica logo em cima da forma, né? Aqui eu tenho o aro. Aqui eu tenho o suporte. E embaixo do suporte, como ela vai transportar esse bolo, eu comprei isso aqui, ó, tá? É o Curifest, tá? Ele é o quê? Para não deixar o bolo ficar assim muito com impacto, né? Ter muito impacto, tá? Então aqui, olha, como um dos recheios é nata, tá? Eu já bati a nata com leite condensado e botei nesses sacos de confeitar, tá bom? Peguei 2 porque não precisa eu ficar parando para encher. E morango, o que que eu fiz? O morango aqui, ó, eu cortei ele, deixei no açúcar e deixei na peneira para sair o excesso de líquido, tá bom? Aí aqui eu já arrumei, né, em cima do suporte que ela vai levar. Então eu vou vir aqui, ó, pro disco não ficar solto totalmente quando tirar o aro, eu vou botar no fundo um pouquinho da nata, que ela vai ajudar a massa a segurar. Você poderia estar botando aqui também, sabe o que? Ao invés de botar a nata, a glucose de milho. Botar um pouquinho que ela funciona como se fosse uma colinha, tá? Aí aqui eu já separei os aros, né? Bem fininhos, não tão finos. Mas esse aqui tá um pouco mais fino do que os outros. Aí eu venho, olha, e ponho o aro assim. Se eu ver que o aro ficou um pouco menor, o que que eu vou fazer? Esse ficou, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo aqui? Tá sobrando? Aí eu vou cortar aqui e vou botar um pouquinho mais de massa antes de rechear, tá? É o que eu vou fazer agora. Tá vendo aqui, gente? Eu abri o caminho e agora tá bem juntinho do aro. Não vai ficar falha. E aqui nesse caminho que eu abri, eu venho com uma tira do outro bolo que eu cortei e eu ponho, tá? O tamanho é o mesmo. Aí eu ponho. Aí agora eu vou precisar o quê? Umedecer essa massa para ficar aquela massa um pouquinho molhadinha. Eu só não vou umedecer muito porque essa massa ela vai ser transportada para outro lugar. Então, se estiver muito molhado, o que que acontece? Ela vai rachar, tá? E essa massa também ela já é ótima, ela já sai praticamente úmida, né? Do forno. Essa receita eu já dei para vocês, tem aí no canal. E aí eu vou fazer assim, eu vou botar assim pouca calda, tá? Essa é uma calda de açúcar com baunilha. Mas hoje eu estou mais mostrando vocês como vocês podem montar no aro, tá bom?
Aqui tá bom. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nata com morango, né? Mas nós vamos botar o morango primeiro que a nata, porque ele também vai ajudar o quê? A umedecer essa massa, vai dar um saborzinho na massa. Então, aqui nós vamos espalhando o morango para poder depois botar a nata. Sem segredo nenhum. Gente, além do açúcar no limão, quando você pica ele, põe açúcar e depois põe para escorrer, você pode botar umas gotas de limão ou de vinagre branco, tá bom? Para ele trazer a acidez do morango. Ou para o morango. E espalhou bem. Aí não esqueça que tem outra camada de nata. Então aqui nós podemos parar e com o auxílio do saco de confeitar, nós vamos espalhando o recheio. É bem mais prático assim, tá, gente? Agora aqui, olha, já espalhei o recheio. Já espalhei. E você vai vir com a outra parte assim, ó. Já sabe que vai precisar completar, então já bota cortado, tá? Põe aqui. Vamos ver se vai precisar. E põe aqui. Olha que interessante, gente. Por que que acontece isso? Não vai precisar aqui. Porque eu vou explicar para vocês. Às vezes, como eu botei a primeira parte que eu botei, era a parte de cima do bolo quando você acaba de assar. Então, o disco de cima eu botei embaixo. Aí, o que que acontece? Às vezes, o bolo faz isso, ó. Em cima e embaixo não. E aqui, o que que aconteceu? Não vai ser necessário, tá? E eu vou estar de novo colocando, molhando com a calda, umedecendo, né? Colocando o recheio e depois fazendo a outra parte. Agora eu já botei a caldinha com o mesmo processo, tá? No saco de confeitar. Aqui é um recheio de ganache, à base de chocolate nobre. Não pode ser cobertura, tá, gente? Porque senão fica muito estranho. Você não vai enganar teu cliente. Ganache e depois eu fiz um chantilly e botei ela para ela ficar bem airada, tá? Aí você vai fazer o mesmo processo. Vai vir pelos cantos e depois você vai completar pelo meio e vai alisar esse recheio. Só que tem o pulo do gato aqui nesse recheio aqui de chocolate. Vou falar para vocês já já. Aí agora, gente, nós terminamos aqui, ó. Lembrando que esse é um bolo para transporte, aí eu não posso botar fartura em recheio, entendeu? Aquela camada grossona de recheio. Não, porque é um bolo para transporte e ele vai pesar até mesmo por causa da decoração que eu vou botar depois, né? Então você vai vir aqui, ó, com o auxílio da colher e vai espalhando, vai alisando, vai acertando. Não aperta, tá, gente? Só vai espalhando.
O interessante do aro, gente, é que vocês estão montando ele onde ele já vai ficar o bolo, entendeu? Vocês não vão ter aquela dor de cabeça, tá? Maravilhoso, né, gente? Quando eu comecei a fazer bolo, gente, há muitos anos atrás, eu só usava aro. Aí depois era difícil de achar, mas depois lá eu morava no Rio, era em Madureira. O que acontecia? O que aconteceu? Surgiu uma fábrica de aro e tábua de bolo lá no Mercadão de Madureira. Quem é do Rio sabe. E coloca aí no comentário se ainda tem, né? Porque aquilo ali me ajudou bastante. Gente, mas eu tinha tanto aro, que quando eu precisei me mudar, né? Mudar de estado, o que aconteceu? Eu tinha uma cliente chamada Thaís, que ela amava meus bolos. E aí ela começou a fazer bolos também. E eu já tinha ensinado a Thaís, né, algumas coisas. E quando eu fui mudar, a maior parte dos aros eu passei para a Thaís, entendeu? Eu deixei lá para ela ir me pagando. Daí, quando eu fui no Rio, eu falei assim, Thaís, sabe o queijo Minas Frescal que tem no Guanabara? Sei. Deixa eu olhar para vocês para eu contar isso. Aí, né, eu falei assim para Thaís, sabe aquele queijo Minas Frescal que tem no Guanabara? Quem é do Rio sabe de que eu tô falando, né? Aí ela falou, ela e a mãe dela, que a saudosa, né? Já foi a mãe dela, muito bacana também. Aí ela falou, sei. Aí eu falei, então, olha só, ao invés de você me dar o dinheiro, tu compra o queijo que eu tô indo aí no Rio, aí eu pego o queijo contigo, que esse queijo não tem aqui. Na época eu morava lá em Roraima. E assim foi. Quando eu cheguei lá, a Thaís já estava com o queijo, né, pra me dar. E foi muito bacana, porque a Thaís, eu fiz o bolo do chá de bebê dela, eu fiz o bolo do casamento dela, fiz o do casamento, fiz o do chá de bebê e eu acho que de algum aniversário ou batizado, do batizado do filho dela. E foram bolos artísticos, né? E ela gostava muito, que eu já fiz muito bolo artístico. E hoje a Thaís, ela é uma boleira de mão cheia. Inclusive, ela já fez até bolo, se eu não me engano, foi pro Ronaldinho Gaúcho. Foi para um jogador, gente. Eu acho que foi pro Ronaldinho Gaúcho. Então, quer dizer, ela ficou muito competente, viu? Herdou de verdade. Aí aqui agora, gente, voltando ao trabalho, né? Chega de conversa fiada. Voltando ao trabalho. Aqui, para não ficar só essa ganache sem graça, daí eu tenho aqui chocolate ralado. E é isso que eu vou enriquecer o recheio, entendeu? E a última camada vai ser mesmo de nata com morango, então eu vou botar bastante chocolate aqui, que a Júlia merece. A Júlia vai casar, gente. A Júlia vai casar. Quem ainda aí tem um sonho de casar, olha, vê a Júlia, hein? Júlia tá casando, Júlia tá feliz. Bom, gente querida, eu tive que pausar o vídeo, porque como teve aquele problema da emenda embaixo, a massa não ia dar. Aí eu fiz outra massa, né, para poder completar, tá? E agora estou finalizando com essa, né? Botei mais uma camada de recheio, como vocês tinham visto, e fiz a outra massa e botei mais essa camada.
Aí agora eu vou novamente umedecer a massa. Vocês podem ver aqui no canal mesmo, tá? Dá uma corridinha de olho e ver que tem receita da massa de bolo aqui, certo? Eu hoje só quis trazer a novidade para vocês do aro, tá? Do aro que vocês podem montar. Esse aro meu, aqui em Santa Maria, eu tive dificuldade de encontrar. Aí, como hoje em dia vocês sabem que tem aquelas vendas online, né? Tem os canais de vendas online. Aí eu encontrei, tá? Aí aqui você dá uma leve pressionada, tá, gente? E é isso aqui. Aí você cobre com ou papel alumínio ou filme plástico, aquele de alimento, né? Cobre e deixa aqui, de preferência, durante 6 horas, tá bom? E aí depois você vai fazer o seu glacê, o glacê que você quiser, vai tirar aqui depois de 6 horas e vai confeitar o seu bolo. Eu pausei o vídeo para fazer o bolo, mas quando eu fui ver, o tempo estava muito corrido já, tava dando muito os minutos, né, do vídeo. Então, o que eu vou fazer com vocês? Quando eu tirar o aro, eu vou filmar e vou fazer um short, tá? Vou fazer um short, que o short é um vídeo rápido, né? E quando esse short for ao ar, aí vocês vão ver como fica quando tira o aro. Tá? Fora isso, gente, foi isso então. Eu agradeço por você ter ficado até agora acompanhando o vídeo, né? E espero que tenha ajudado você. E o aro foi para mim, foi um divisor de águas, porque quando eu não sabia montar o bolo, para mim era tudo mistério, eu descobri o aro e me ajudou muito. Espero que ajude você também. Tudo de bom, curta, compartilhe. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, tchau!